Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui. Isso, iniciando então uma nova escola dominical, graças a Deus, e eu quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, esse tempo que teremos de comunhão na palavra, embora que seja virtual, mas pelo vínculo do Teu Espírito, estamos todos unidos a Ti, Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus, que este tempo que nós passaremos na Tua Palavra, especificamente na carta aos Romanos, o capítulo 9, que venha trazendo edificação e fortalecimento da nossa fé, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós temos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, lição 11. Nosso material é este aqui, né? Você conhece? Lição 11, o passado de Israel com Deus. Na verdade, a porção é 9, capítulos 9, 10 e 11. Então, a gente só tem uma noção quando vem inteiro. E hoje, nessa lição, que nós já vimos aqui algumas partes, né? A lição é essa. Deixa eu crescer, porque alguém pode estar vendo no celular, aí fica pequeno. O passado de Israel com Deus, pastor Vanderly Alves Neto. Então a gente teve aqui a primeira parte, a tristeza e a angústia do apóstolo, onde ele diz que preferia ser anátema. Eu gostaria de destacar aqui, porque nós já tivemos de introdução, no início, né, na passada, a questão vai ser a questão de predestinação, né? E a pergunta que cai aqui, são duas, né? Primeiro, Deus predestina pessoas para a salvação? E segundo, se ele faz isso nesse texto de Romanos 9, é desse assunto que ele está tratando, né? Porque veja bem aqui a nossa lição, lembrando que conforme aqui o escritor diz, nós estamos de novo, né? Aqui, ó, segundo alguns comentaristas, os capítulos 9, 10 e 11 formam um bloco. São dos textos mais complexos de toda a Bíblia. Então a gente vai lembrando a você que a gente está vendo textos que não podemos passar assim correndo. Eles são realmente complexos, eles não são de fácil, às vezes não é nem de compreensão, de aceitação. É difícil, às vezes, de aceitar o que o texto vem nos dizendo, né? Muito bem, eu quero ver com você aqui, olha, a palavra que se destaca em toda a lição e no texto é a palavra povo, né? A discussão mais importante e completa no senso sobre o povo. Então, a questão é se Deus predestina pessoas ou se é um povo que está aí na lista da escolha. Muito bem. Aqui de novo, irmão, capítulo 9, relato passado fracassado do povo de Israel, né? E a propósito da eleição de Deus. Porque a questão é que exatamente Paulo estava apresentando ao povo judeu que Deus agora tem outro povo. E foi isso que enciumou. Deus agora tem outro povo. Este novo povo de Deus se chama igreja. E ele não é acessado, não se torna parte deste povo por nenhuma condicionamento nacional, racial,
linguístico, né? É um povo universal, é formado de todos. Então, quando Paulo diz ao judeu bem claro, vocês como povo, Deus não trata mais com vocês, pelo menos agora, Deus agora trata com outro povo. Então vem a questão toda, a ciumeira dos judeus, etc. Né? Então veja aqui, John Stott diz que Romanos 9 aborda de posição singular do povo de Israel nos propósitos de Deus. Então, irmãos, a questão é o seguinte, se Deus elegeu um povo com um propósito, ou se Deus, veja bem, eleição para propósito, eleição de um povo para um propósito é diferente de estar falando de eleição de pessoas para a salvação. É esse o roteiro que nós vamos seguir, a lição até que a certo ponto. Muito bem. A tristeza e a angústia do apóstolo, Romanos 9:1-5, a gente já viu, né, aqui, semana passada, Romanos 9:1-5, onde Paulo diz a verdade da sua tristeza por causa dos seus irmãos. O povo, o texto bíblico também diz, o povo de Israel. Então, Deus está falando aqui a respeito de um povo. Então, Paulo diz que deles são todos esses privilégios aqui, né? Então, depois que Paulo fala aí, nós vemos a pergunta aqui. Se a promessa de Deus falhou, versículo 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Não são os filhos naturais. Muito bem, então nós já vimos essa questão, veja bem o que diz a lição. Somos tentados a pensar que Deus fracassou na decisão de escolher para si um povo. Escolher um povo. Por quê? Porque Deus tinha escolhido um povo e agora, diz Paulo, Deus mudou de povo. O povo que Deus trata, inclusive a questão das salvações individuais, não é mais o povo de Israel. Deus trocou de povo. O povo agora é na igreja que Deus trata a questão da salvação dos indivíduos que estão na igreja. Então, quando era com Israel, Deus, entre o povo de Israel, alguns eram salvos, outros não eram salvos. Como diz o texto de Romanos, alguns, nem todos são Israel, não são os filhos natural. Muito bem, então aqui vem, a lição vem tratando exatamente dessa questão aqui, irmão. Então Deus escolhe um povo, e ele vai tratar a questão da salvação no meio desse povo, mas Deus escolhe um povo não só para a salvação. Deus escolhe o povo com um propósito na terra, e então ele usa este povo para os seus propósitos, e dentro desse povo ele salva alguns, ou alguns aceitam a salvação. É muito semelhante na igreja, né? Muito bem. O que acontece com a promessa de Deus? Não. Muito bem. O verdadeiro Israel, na história do povo israelita, sempre teve os que endureceram, como também houve os que abriram o coração. Mas aqui é a mesma coisa na igreja. É óbvio. Todos os que estão na igreja são salvos? Não. Todos os que são salvos estão na igreja? Sim. Isso não quer dizer que fora da igreja não há salvação, no sentido de que a igreja tem qualquer domínio sobre a salvação. Porque o texto vai dizer até o final que isso é pela graça de Deus e não por qualquer recurso que a igreja tenha ou controle que a igreja tenha sobre a salvação. Então não é dizer que fora da igreja não tem salvação, porque a igreja administra a salvação, não é isso. Fora da igreja não há salvação, porque Deus hoje trata com a igreja. Então primeiro ele chama para a igreja, aqui dentro da igreja, depois ele resolve a questão da salvação. Mas a primeira coisa da igreja é um propósito. Deus tem um propósito entre a humanidade
E ele vai usar a igreja neste propósito. As pessoas são chamadas para a igreja, e dentro da igreja, os que são salvos estarão dentro da igreja, mas muitos são chamados e trabalham na igreja, e trabalham pela obra e não são salvos também. Nós vamos ver essa questão aqui, onde nós queremos chegar. Abraão e seus filhos, vem dizendo aqui, olha, que nem todos os que são distinção entre Israel segundo a carne e o remanescente israelita. Então, na igreja também Paulo fala, né, que tem os irmãos carnais também. Então. No caso de Jacó e Esaú, a gente já viu aqui claro isso, né? Jacó e Esaú, ainda no ventre de Rebeca, primeiro teve Isaac, né? Isaac e Ismael, onde a gente já falou na lição passada que ali não estava se tratando de escolher Isaac para a salvação e Ismael para a perdição. Estava se tratando de escolher Isaac para ser aquele por meio da qual Deus iria constituir o povo pelo qual no Antigo Testamento ele tratava. A mesma coisa no caso de Saul e Jacó, né? Aqui não se trata de amar aqui, irmãos, e rejeitar. É uma linguagem totalmente ligada à eleição. A linhagem desprezou Ismael, veio com Isaac, desprezou Esaú e veio com Jacó, porque foi através de Jacó que Deus estabeleceu as 12 tribos e formou a nação de Israel. Veja bem aqui, olha, está nos colocando a passagem, é aqui, ó, Malaquias, olha, Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. De que maneira não nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Rejeitou, irmão, para fazer a linhagem. Transformei suas montanhas em devastação. E aqui, irmãos, é porque Edom é descendente de Esaú, e Edom estava em guerra com Judá. Então aqui o Senhor diz, na guerra entre Edom, era já no tempo de Malaquias, você veja, lá perto já do período do Novo Testamento. O Senhor diz assim, olha, nessa batalha entre Edom, Saul e Judá, com certeza eu ficarei do lado de Judá. O assunto era este aqui. Por quê? Porque eu escolhi Judá para ser o meu povo. A minha questão é com o povo. Depois vem aqui, irmão, o caso de Moisés e o caso de Faraó. Vamos ver a lição, o que nos diz a lição. Né? Deus é injusto. Né? Deus é injusto a fazer as suas escolhas. A pergunta é que o texto propõe a possibilidade de estar se tratando de escolha para a salvação, de escolhendo indivíduos que serão salvos e indivíduos que não serão salvos. É disso que trata o texto. Escolha de indivíduos, sim, também, mas para a salvação. Aqui então, irmãos, vamos ver aqui, olha, né? O Senhor diz a Moisés, né? Terei misericórdia, tá aqui, olha, né? Dizem misericórdia e compaixão tiver de quem eu tiver compaixão. Que está aqui em Êxodo 33, 19, né, onde está esse texto. E a nossa lição continua. E o que diz de Faraó? Presta atenção, irmão. O que Deus diz a Faraó? Eu te levantei. Essa expressão aqui, ó, vamos ver se é o que diz aqui. Eu te levantei exatamente com este propósito.
Veja bem, Deus está falando que levantei aqui, irmãos, é igual predestinei, determinei antes do tempo. Eu fiz isso com um propósito. Veja bem, presta atenção, preste bem atenção. Deus está dizendo, eu tenho propósitos e eu levanto pessoas para manifestar na história humana ou na história da salvação, se você preferir, os meus propósitos. Então, a finalidade não é a pessoa em si. O que Deus está visando não é a pessoa em si. O que Deus está visando é que ele tem um propósito, ele quer demonstrar alguma coisa, e para isto, ele levanta pessoas. O que está em jogo não é o destino individual, pessoal, inclusive eterno ou não desta pessoa. Significa, irmãos, que Deus predestina eventos. Deus predestina eventos. Eu vou fazer tais e tais coisas. E para fazer tais coisas, eu vou levantar pessoas para executar os meus desígnios. Então, não é que Deus está tratando, pelo menos aqui no texto não está dizendo isso, pode ser que diga isso em outros textos. Deus não está tratando do destino individual dessa pessoa. Deus está tratando que ele quer fazer algo, e veja bem como é que diz o texto, tanto que a lição coloca, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus tem esse propósito. Eu quero que o meu poder seja mostrado, quero que o meu poder seja revelado, como de fato lá no Egito isso se deu por meio dos sinais das pragas, as 10 pragas, né? E para que o meu nome seja anunciado. Então o Senhor diz, Faraó, eu te levantei para mostrar o meu poder e que o meu nome seja anunciado. Então veja bem, irmão, levantado, vamos ver aqui, portanto, Deus tem misericórdia de que Ele quer e endurece a quem Ele quer. No caso aqui, irmãos, de Faraó, fala do endurecimento, né? Do endurecimento. Eu te levantei com esse propósito, não sei se aqui, que é assim mesmo que diz na lição, eu para isto mesmo te levantei. Agora, mas essa tradução aqui é complicada, porque, veja bem, no original aqui, olha, vou te mostrar. Romanos 9, aqui tem a palavra propósito. Por isso mesmo, para isso mesmo eu te levantei. Aí vem outra palavra, para mostrar, né? Aqui, irmãos, existe a questão do propósito de Deus. A gente voltava aqui no texto, né? Então, Deus endurece, mas no texto lá, eu quero que você vá lá no texto, capítulo 4 e 11 de Êxodo, me parece que por 15 vezes menciona o endurecimento do coração de Faraó. Me parece que 3 ou 4 vezes fala de Deus endurecendo o coração de Faraó, mas 11 ou 12 vezes fala de Faraó endurecendo o seu coração. Então é aquele ponto onde a gente tem colocado desde a lição passada, onde o endurecimento, no caso da parte de Deus, ela vem de encontro ao endurecimento da própria pessoa. Mas veja bem aqui, irmãos, o endurecimento aqui não está falando para a perdição da pessoa do faraó. O coração de Faraó foi endurecido
para quê? Para que o propósito de Deus de mostrar o seu poder e o seu nome sendo proclamado em toda a terra, né? A gente viu aqui Êxodo 9:16. Então, o endurecimento a respeito disso. Mas e se Faraó, bom, não era bem assim no Antigo Testamento, mas se Faraó tivesse arrependido e convertido, se ele tivesse se arrependido e se tornado um prosélito, ele seria salvo. Porque não passava por aí, não passava por aí. Passava que através dele Deus tinha o propósito de revelar seu nome. Inclusive hoje a gente conhece o poder de Deus, etc., porque aquele homem foi endurecido e através do seu endurecimento Deus fez as maravilhas que fez no Egito e abriu o Mar Vermelho. E quem é que não sabe que Deus abriu o Mar Vermelho no tempo de Moisés, na face desta terra? Quem é que não sabe disso? E o instrumento para que isso acontecesse foi Faraó. Então veja bem, quando falamos em predestinação, estamos falando de muitas coisas. Uma delas é a predestinação para a salvação individual. Essa é uma questão em aberto, é um debate que se tem, mas algumas coisas não são discutíveis, são aceitas por todos. Por exemplo, Deus predestina pessoas para funções. Deus predestina pessoas para funções. E que, veja bem, e que inclusive não passa pela salvação. Eu estou lembrando de um versículo aqui, deixa eu te mostrar um versículo aqui, 1 Timóteo 4. Não, 1 Timóteo 4. Deixa eu trocar de Bíblia aqui. Timóteo, diz Paulo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Presta atenção. Paulo lembra Timóteo que ele foi separado por profecia e por imposição de mãos para o ministério. E Paulo diz assim: perseverando nisso, você salvará os que te ouvem. Né? Você vai ser usado. E se você perseverar, você também vai ser salvo. Eu me lembro, você que já ouviu o pastor José Van Dyck, o patriarca lá da Igreja de Deus da 409 em Brasília. Eu me lembro dessa frase dele, ficou gravado. Deus é tão bom que qualquer um pode ser salvo, inclusive o pastor, basta ele ser crente. Eu não sei se você medita na profundidade disso. Deus chama pessoas. Exemplo, Judas. Jesus errou. Ele passou uma noite inteira em oração. Olha que uma noite inteira de Jesus com o Pai não é brincadeira, não. E depois daquela noite inteira ele desce e chama. A palavra é chama. E entre eles tinha os chamados. Jesus não errou, nenhum. Ele chama Judas. Judas era chamado. Agora, como diz o pastor Zé Van Dyck, se ele se tornasse crente, seria inclusive salvo. Então, irmãos, tem um texto aqui que eu quero te mostrar. Deixa eu ver onde é que ficou esse texto. E eu fechei esse texto, mas eu abro ele aqui rapidinho. Ele está bem aqui, ó. Está bem aqui, olha.
existe entre as chamado, tem vários sinônimos. O termo chamado tem vários sinônimos. Inclusive porque a palavra igreja, eclesia, ela vem de chamado. A igreja é a comunidade dos chamados, né? Chamados para vir para a igreja, para trabalhar no propósito que a igreja tem primeiro, para servir ao reino no propósito que Deus tem com esse povo que hoje se chama igreja. E se converter, inclusive vai ser salvo também, né? Então, irmãos, aqui nesse texto, eu traduzi antes, agora eu não vou perder tempo traduzindo, mas ó, Deus aponta, ou Deus designa. Nas várias palavras que diz que Deus aponta indivíduos para certas tarefas e funções. Deus, de maneira agradável, determinou que a plenitude da deidade habitasse em Cristo. Muito bem. Deus apontou ele, Jesus, para um estado especial e poderoso como Filho de Deus, por sua ressurreição e exaltação. Deixa eu te lembrar aqui, eu já trabalhei esse tema, já trabalhei esse texto aqui, mas eu vou voltar aqui rapidamente. Romanos 1, olha. Jesus foi declarado Filho de Deus, né? Ou seja, dentro da nossa linguagem aqui, a gente está vendo aqui ó, que Jesus, status, Filho de Deus aqui, olha, é status, né? Onde é que nós estamos aqui? É uma designação. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui que a palavra status, a palavra designado, a palavra status, porque a palavra predestinado, a palavra designado, 47, a palavra orizo, não tem H, né? Mas em inglês não tem O sem H, orizo. Você sabe a palavra predestinado, qual é? Pré-orizo. Predestinado, eu vou mostrar aqui para você. A palavra designado, que aqui é a nossa palavra, dizendo que é Deus, Deus aponta, Deus designa, Deus aponta certos indivíduos para certas tarefas e funções. Jesus foi designado para a tarefa de Filho de Deus. Você lembra disso, a gente não pode voltar, não ontologicamente, porque ele é da mesma essência. Não estamos falando de Filho de Deus como essência, mas já temos as aulas passadas sobre o Filho de Deus, lição 9, que Filho de Deus é status e é função para fazer parte do governo. Então, veja bem, só para você ler, só para te mostrar aqui, ó. Designado é orizo. Deixa eu te mostrar aqui, onde a gente está vendo aqui no final, Romanos 8, aqueles que Deus... muito bem, onde é que foi aqui? 29. Ao que diante meu, deixa eu mostrar aqui, ó, predestinou, tá vendo? Destinou é orizo. Agora deixa eu te mostrar, predestinou, pro-orizo, ou seja, é pró que é antes e orizo que é determina. Então estamos tratando aqui dessa questão. Paulo sabia ser um homem sob apontamento ou sob determinação prévia de Deus. Ele repetidamente insiste
que é Deus quem o apontou, designou para a sua função como apóstolo, para proclamar a mensagem da salvação. Como resultado da graça de Deus, a comissão de Paulo como apóstolo repousava sob a escolha específica de Deus. Assim, a sua autoridade com as igrejas derivavam nem de si mesmo, nem de outros, mas apenas de Deus. Deus escolheu revelar-se a Paulo em colocá-lo na... Bom, muito bem. Agora veja mais aqui, só termine você. Paulo reconheceu que Deus também escolheu, apontou outros indivíduos para específicas performances ministeriais ou funções. Deus apontou Abraão para ser o pai de muitas nações. Ele escolheu Jacó em vez de Esaú para a sua função como patriarca. E Faraó para a sua parte em livrar Israel do Egito. Deus escolheu Apolo para a função como servo na igreja de Corinto. Paulo continuamente aponta que Deus seleciona cristãos para ministérios, dando a eles vários dons espirituais. Deus, inclusive, aponta governos e autoridades para governar as nações. Não me permita aqui um testemunho. Eu tenho experiência de que isso é verdade. Vocês sabem a minha história, depois de ter feito seminário, era bacharel em teologia, pastoreei a igreja em São Luís de Montes Belos e tive uma queda moral, espiritual, uma coisa muito complicada. Vieram 7 demônios piores do que os primeiros, tomaram conta da minha vida, me destruíram. E eu não tinha como fugir, sabe? Eu não tinha como fugir do chamado. As pessoas, eu dizia que eu não era. As pessoas me procuravam para receber assistência pastoral. Eu dizia, eu não tenho condição, eu não posso. E eu sabia do chamado de Deus. São duas coisas, irmão. Eu tenho falado recente com alguém. Quando a pessoa está longe de Deus, já serviu a Deus, já foi encaixado na sua função e se afasta, são duas coisas, né? A questão da salvação desse indivíduo, isso aí acredito que deva acontecer. Tem várias experiências que no fim, de alguma maneira, Deus traz de volta. Essa não é a questão. A questão é que enquanto se está fora, seu serviço está parado. Isso não é você estar no pecado, é um problema sério. Você está no pecado, se morrer naquela situação está perdido, mas eu creio que Deus não permite que morra. Porém, como o Senhor disse a Ezequiel, tem alma perecendo porque você não está cumprindo a tarefa e as funções que eu te entreguei. Lembra disso. Então, esse texto aqui, para mim, ele é realmente tudo, né? Muito bem, então Deus chama, não é o que diz aqui em Romanos, aos que conheceu, predestinou, e aos que predestinou também chamou. A questão, irmãos, é o chamado. A questão é o chamado, porque a igreja é uma comunidade de chamados, né? Chamados, então, veja bem, deixa eu procurar uma palavra aqui, eu vou te mostrar. O que é comparado à igreja? O que é comparado à igreja? Nos evangelhos aqui, olha. Quando diz, eu não estou achando aqui. Muito bem, aqui, ó, Mateus 13,47. Presta atenção nisso aqui, olha. Mateus 13,47. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixes. Quando cheia, puxam para a areia e sentando, puseram os bons e os ruins, porém, lançam fora. Veja bem, a igreja
é o povo que Deus escolheu. A rede está trazendo para a igreja todo tipo de bons e de ruins. Então, mas todos são trazidos pela rede do Evangelho. Tá? Então vamos ver onde a gente continua aqui, irmãos. Aqui o Senhor diz assim, que Faraó não está tratando aqui da salvação, está dizendo de um propósito, assim como todos nós, né? Então Deus não é injusto, e Deus mostra a eleição, né? Muito bem. Então, irmãos, a questão da eleição de Israel é que Deus escolheu a nação de Israel. A questão da igreja, ou dos salvos do Novo Testamento, aqui em Romanos 9, há uma questão. Romanos 9 está falando da eleição de indivíduos que vão para o céu, indivíduos que vão para o inferno. Está falando da eleição de um novo povo, com quem Deus vai tratar. Primeiro Deus trata com esse povo. Lembra que Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Este assunto, irmão, ele é tratado aqui. Eu queria que você entrasse aqui, ó, no Google e colocasse aqui no Google. Depois você faz isso. É uma tarefa para casa. Você coloca predestinação corporativa, tá vendo? Predestinação corporativa. Vai abrir todas essas aqui. Eu escolhi essa aqui, ó. Um resumo conciso da eleição, que é essa aqui, ó. Então você coloca aí no Google, vai lá, predestinação. Você vai ter material para você estudar tempo demais. Então, irmãos, um resumo conciso, o que é, né? Opa, cresceu muito aqui, muito bem. O que é visão corporativa da eleição e predestinação? Primeiro, irmãos, fala aqui da predestinação condicional. A predestinação calvinista, ela fala em predestinação incondicional, ou seja, Deus escolheu quem vai ser salvo e não tem quem altera essa coisa aí. A linha arminiana, ela fala em predestinação condicional. Quer dizer, há condições para o indivíduo ser salvo, mas existe uma predestinação de salvação. Como é que se dá isso? Então, aqui vem, chama-se predestinação corporativa. Muito bem. Aqui dizem, vem citar 1 de Pedro 1,12, 2, 1 de Pedro 1,2, vamos dar uma olhadinha lá. 1 de Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação, eleitos para o quê? Para a obediência e para serem lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, eleitos para. Aqui, irmãos, a ideia de presciência, né, ela coloca duas coisas assim, é mais ou menos assim. Na sua presciência, Deus determinou os que haveriam de ser salvos e determinou quem haveria de crer. Foi Deus que determinou quem creria para ser salvo, ou Deus determinou que os que crescem seriam salvos. A coisa trabalha nesses aqui, né? Deus determinou que todo que crê em Jesus Cristo será salvo, ou Deus determinou os que haveriam de crer para ser salvo. Então, essa linha calvinista diz que Deus determinou quem haveria de crer. Essa outra linha diz que Deus determinou que todo que crê em Cristo. Então, o que Deus determinou? Deus determinou que em Cristo todos são salvos. Agora, Deus determinou também
que todos os que crerem em Cristo, nesse novo povo, vão fazer parte da igreja. Então, a determinação de Deus é que a salvação é em Cristo e na igreja. Aí ele vai lá na parábola de Mateus, chama e traz todo tipo de peixe que presta, a flor de lis matando o marido por questão de dinheiro da igreja, isso tudo de lei, entendeu? Agora, tem que ir mesmo. Agora, a salvação vai acontecer entre esses que vêm. Entre esses que vêm, é preciso primeiro ouvir o chamado, é preciso ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus, e quem prega a palavra de Deus é a igreja, e a igreja está chamando, e Jesus disse daquela parábola, tem muito lugar na minha casa, sai pelas valados, pelos becos, pelos povoados, e traz que eu quero a minha sala cheia. Só que no meio dessa sala cheia vem quem presta e quem não presta. Então, essa visão corporativa, eu quero depois você ler as outras lá, muito bem, né? Diz aqui, eleição. A escolha divina daqueles que creem em Cristo, escolha dos que creem em Cristo, é importante. Eleição, eclogue, refere-se à escolha de Deus em Cristo de um povo a quem ele destina. Então, veja bem, a escolha em Cristo de um povo. Então, primeiramente, Deus escolheu um povo. É aqui que estava a bronca do judeu. Porque em Cristo Deus escolheu um povo diferente deles. E eles achavam que era exclusividade apenas dele. Paulo vê essa eleição como expressão de iniciativa de Deus em nos dar como criação infinita toda muito bem. Primeira verdade, primeiro, a eleição é cristocêntrica, ou seja, a eleição ocorre somente em nos escolheu nele. Jesus, Deus nos escolheu nele, Cristo, Efésios 4. O próprio Jesus é o primeiro de todos os eleitos. Concernente a Jesus, declara: eis aqui o meu servo que escolhi. O primeiro escolhido é ele, né? Cristo como eleito é o fundamento da nossa eleição. Somente em união com Cristo nos tornamos membros do eleito. Ninguém é eleito a parte da união com Cristo. Segundo, a eleição é nele por meio do seu sangue, Efésios 7. Deus propôs antes da criação, Efésios 4, vamos dar uma olhadinha aqui. Efésios 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Veja bem, irmão, que é sempre plural, ó, santos. Não é questão de individualidade, é questão de coletividade. Deus escolheu um povo, os santos. Agora, antes da fundação do mundo, é o que diz o texto aqui, né? Muito bem. A eleição em Cristo é principalmente corporativa, ou seja, eleição de um povo. Em Cristo, Deus escolhe a igreja e Jesus diz: e eu edifico a igreja. Os eleitos são chamados de corpo de Cristo, minha igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus e de noiva de Cristo. A eleição é corporativa e abrange somente indivíduos que se identificam e se associam com o corpo de Cristo e a igreja. A eleição, ela acontece na igreja. Na igreja, o corpo, que é a verdadeira igreja. Então, deixa eu repetir aqui, o dilema do judeu. Paulo diz: vocês como povo, Deus colocou de lado e Deus agora elegeu outro povo. Não está falando de eleição de indivíduos em si. Embora dentro do coletivo existam os indivíduos. Agora, dentro daí, como é que Deus escolhe dentro da igreja os que vão ser salvos? Isso aí é um outro assunto, mas a ideia é de que quem crê, quem permanecer até o fim, quem viver em santidade, quem viver em obediência, é que vai ser salvo. Então ela é condicional. Tem que estar na igreja, mas tem que ter uma resposta de vida, e de fé, e de conduta, e de comprometimento. Tem que ter uma resposta dessa salvação, né? Muito bem. No Israel do Antigo Testamento já era verdade, né? A aliança de Deus. A eleição para a salvação e a santidade do
corpo de Cristo é sempre certo. Jesus escolheu a igreja para ser santa e salva. Mas a certeza da eleição dos indivíduos permanece condicional à sua fé viva e pessoal em Jesus Cristo, a perseverança na união com Ele. Paulo demonstra isso da seguinte maneira. Primeiro, o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. B, o cumprimento desse propósito para o corpo da igreja, Cristo irá apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa e sem defeito. Terceiro, o cumprimento desse propósito para as pessoas na igreja é condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis perante Ele, somente se continuarmos na fé. Paulo afirma isso claramente. Cristo irá apresentar-vos perante Ele santos, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Então veja bem, se é que permaneceis. Muito bem, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Deus nosso Salvador deseja. Alguns dizem que em todos os homens aqui não significa que Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos, quer dizer que toda espécie de homem, referindo-se a todas as raças, mas não pega aqui não. Porque vem falando aqui, ações de graça por todos os homens. Aqui realmente todos os homens significa toda a humanidade. A vontade de Deus deseja. Essa palavra aqui, deseja, essa palavra aqui, irmão, deseja, é a palavra usada sempre que fala da vontade de Deus a respeito de indivíduos, a vontade de Deus a respeito de Jesus, seja feita a tua vontade. Então Deus deseja, né? Muito bem. Mas torna-se, a eleição é oferecida a todos, mas torna-se atual para um contingente particular de pessoas no seu arrependimento, quando aceitaram o dom divino da salvação. Neste ponto da fé, o crente é incorporado no corpo eleito de Cristo, a igreja, pelo Espírito Santo, tornando-se um dos eleitos. Inclusive, aqui entra a questão do batismo. Aceitação de Jesus, mas o batismo é a porta da arca. Através do batismo que se torna corpo de Cristo. Então, tão importante é o batismo, né? Muito bem. Agora, predestinação, pró-orizo, mostrei para vocês, significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus. A eleição é a escolha de Deus em Cristo de um povo. Deus escolheu a igreja para si. A predestinação compreende o que acontecerá com o povo de Deus, né? Todos os crentes genuínos em Cristo. Agora, Deus predestina o seu eleito a ser chamado, justificado, glorificado, ser conformado à imagem do seu Filho Santo, adotado como Filho de Deus, redimido, etc. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo de Cristo. Isto é, a verdadeira igreja espiritual, e compreende somente indivíduos em associação com esse. Resumo. Concernente à eleição e à predestinação, podemos usar a analogia de um grande navio no seu caminho para o céu. O navio, que é a igreja, e Pedro diz que a igreja não chama de navio, mas chama de arca, que é um tipo de navio. O navio, a igreja, é escolhida por Deus para ser sua própria embarcação. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Todos os que desejam ser uma parte desse navio eleito não poderão fazê-lo através de uma fé viva em Cristo, pela qual eles vêm a bordo do navio. Através da fé, entra-se a bordo do navio, que é a igreja. Enquanto estão no navio, em companhia do comandante do navio, estão entre os eleitos. Se eles escolherem abandonar o navio e o capitão, deixando fazer parte dos eleitos, a eleição sempre está em união com o capitão e o seu navio. A predestinação nos diz sobre o destino do navio e o que Deus tem preparado para aqueles que permanecem, ou seja, a igreja. A igreja, Jesus diz, vou levar essa igreja para o céu, as portas do inferno não pode com ela,
e eu vou apresentá-la como uma noiva. A igreja eu vou levar. Agora você tem que, se você estiver nela, pode até ser que você seja. Agora, se você não estiver nela, a chance não tem. Há algumas chances de ser salvo se você estiver na arca. Né? Na arca, se estiver na arca, alguma chance. Se você estiver fora da arca, não tem chance alguma. Vamos lá. 1 de Pedro 2, a presciência de Deus. Lembra que a gente mostrou aqui, ó? A gente mostrou aqui, ó. Opa, cadê aqui, ó? Vamos voltar. Eleito segundo a presciência. Então, o que é a presciência? Somos escolhidos para ser o povo de Deus de acordo com a presciência, ou seja, de acordo com o conhecimento exaustivo do seu plano de redenção em Cristo para a igreja, mesmo antes da criação da história humana ter começado. Presciência é praticamente um sinônimo da soberania e do previdente propósito. Os escolhidos são a companhia dos verdadeiros crentes, escolhidos em harmonia com o plano determinado de Deus para redimir a igreja pelo sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Todos os crentes devem participar. Muito bem. Romanos 8:9. Aqueles que Deus conheceu antes, né? Aqueles que Deus conheceu antes. Romanos 8:29. Aos que dantes conheceu. Quer ver que palavra é essa? 8:29. Ao que de antemão conheceu, prognosco. Né? Conheceu antes. É equivalente a pré-amado. É usado para definir uma relação amorosa, escolher a amar desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus escolheu amar a igreja. Efésios, que é uma carta, o tratado da igreja mais completo da Bíblia, né? Então, vem falando exatamente essa questão. Deus escolheu amar a igreja. E em Efésios diz o mistério da igreja agora foi revelado. Deus tinha um povo, Deus escolheu amar um povo formado de todas as raças. Deus escolheu amar a igreja primeiramente e depois Deus então para um propósito. Israel tinha um propósito na terra. A igreja tem um propósito na terra. A igreja ela tem uma interação com a sociedade, com a política, com a cultura. Estamos vendo muito isso aí. A igreja ela é mestre ou mestra. A igreja tem a função de ensinar, de cuidar, de orientar a comunidade inteira, né? E a gente declara isso aqui, a igreja em Mambaí, ela é pastora não só dos crentes, ela é pastora de toda a cidade. Então, além de congregar os salvos, e infelizmente, alguns enxergam apenas a função de congregar os salvos. Temos um capítulo interessantíssimo que chama Responsabilidade Social da Igreja. Estudamos aqui 6 meses isso em Mambaí e resultou em resultados tremendos, né? Deus como Criador, ele não é responsável só pelos salvos, ele é responsável por todas as suas criaturas. E não é o único, dos instrumentos ou das instituições que Deus tem para cuidar das suas criaturas é a igreja. Cuidar dos que estão dentro e dos que estão fora. Jesus disse que Deus, quando manda chuva, manda na roça do crente e manda chuva na roça do descrente. Deus cuida de ambos. E a igreja tem que entender que ela tem um propósito, uma função, uma tarefa. E essa tarefa não é apenas congregar os salvos, não, né? Então vamos ver aqui, tá? Muito bem, o corporativo corpo de Cristo ao fim da estudo. Muito bem. Então, tal. Terminamos aqui, eu vou fechar isso.
Vou deixar aqui, você entra lá. Lembrou? Predestinação corporativa lá no Google. Você tem material para ler para o resto da vida. Nosso clima-tempo aqui. Estamos agora a 1h da manhã. Então, mais ou menos, estamos a 22 graus, baixando para 19. Tem umidade do ar 10%. Estamos numa secura de fazer medo, né? Muito bem. Então, aqui, a pergunta, a salvação, acho que a pergunta aqui não é o caso. A salvação depende inteiramente da Igreja de Deus, no sentido, irmão, da salvação, o povo a quem Deus escolhe e determina, no meio deste povo ele vai trabalhar a salvação, sim. Porque foi Deus que escolheu Isaac, foi Deus que escolheu Jacó. Dentre as 12 tribos de Israel, ele escolheu Judá para ser a tribo do governo, e de Judá Davi, e de Judá Jesus, e escolheu Levi para ser a tribo sacerdotal, e etc. Se essa salvação aqui depende de um povo, sim, é Deus quem escolhe o povo, através do qual, né? E ninguém pode resistir à sua vontade e tal. Então aqui, irmãos, Romanos 9, 20 e 21, a gente encontra a seguinte pergunta, respondendo a essa pergunta. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a tua, por que me fizeste assim? Que está citando, irmão, né? Isaías 29, 16, Isaías 45, 9. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para... E se Deus querendo mostrar a sua ira e Deus querendo tornar conhecido o seu poder, veja bem aqui, o propósito. Mostrar ele, mas o propósito é Deus querendo, de novo aqui, irmãos, o querer de Deus. Suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados ou prontos para a destruição. Com grande paciência, irmãos, é porque em vez do Senhor chegar e quebrar o Egito todo de uma vez, vinha falando disso, ele foi tendo paciência, uma demonstração do seu poder, não deu outro, até que foram as 10 pragas. Se Deus querendo suportou, que dizer isso se ele faz isso para tornar conhecida, para tornar conhecida a riqueza da sua glória aos vasos, é plural. Quem são os vasos da sua misericórdia? Que Deus preparou de antemão para a sua glória, ou seja, nós. A quem também chamou. Deus chama. Até me lembrei aqui, você vai lembrar. Muitos são os chamados. A igreja é composta do... Deus está chamando para a igreja. Muitos são chamados, porém, dentre os chamados, vai se dar a escolha. Os escolhidos não são todos os chamados, nem toda a igreja. Inclusive alguns que estão trabalhando na igreja. Porque naquele dia me dirão, Senhor, no teu nome exercemos o ministério de cura, ministério de milagre, ministério de profecia, de línguas estranhas, e de fato aconteceu cura, aconteceu milagre, mas Jesus vai dizer, muito bem, só que eu não conheço vocês. A questão de conhecer, O Senhor diz a Israel, dentre todos os povos da terra, eu só conheci vocês. Quer ver? Aqui, deixa eu achar. Deixa eu vir para aqui. Conheci, deixa eu ver se está aqui nos profetas menores. Acho que é em Amós, né? Profetas menores, vamos ver se eu acho aqui. Não é esse aqui não. Oséias 13:5 não. Eu te conheci no deserto, então não é isso aqui não. Muito bem. Mas já que estamos em Oséias,
os filhos de Judá e os filhos de Israel, irmão, Judá aqui é o povo de Deus, Israel aqui era já uma nação misturada de gentios, se congregarão, né? Aqui. Todavia o nome dos filhos de Israel será Israel, irmão, que lembra de Judá e de Israel, tá vendo? Judá e Israel. Israel já não era mais considerado povo de Deus, não. Era considerado povo gentil. Que não se pode iniquidade. Vós não sois meu povo. Povo. Se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Povo. Filhos. Agora aqui no capítulo 2, que Paulo cita também, aqui no finalzinho, ele diz assim: ah, não, meu povo, direito és o meu povo. Meu Deus lida com o povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Infelizmente, alguns não estão entendendo. Alguns ainda estão achando que Deus trata com indivíduos. Deus trata com indivíduos as peculiaridades da sua individualidade, sua família, seu dinheiro, seu trabalho, sua saúde, etc. Porém, Deus trata com seu povo, ou seja, corporativo. O serviço a Deus é corporativo. É preciso estar ingressado e militante num projeto local de igreja. Por outro lado, cada igreja local tem que ter um projeto espiritual e social. Responsabilidade social, responsabilidade espiritual. De cuidar dos que estão de dentro e de cuidar dos que estão de fora. Evangelizando, mas cuidando socialmente também. Não se serve a Deus isolado, sem fazer, porque quando fala de povo, está falando de projetos coletivos, de atividades em conjunto. Deus usa a coletividade, Deus usa o seu povo, presta atenção, Deus usa o seu povo e não exatamente crentes isoladamente. E tem gente que não está entendendo isso e está querendo levar uma vida individual. Deus não trabalha assim, né? Deixa eu ver aqui a lição. Bem, Deus previu esses fatos aqui, eu estou citando aqui, né? Que diremos então? Que, segundo a profecia de Oséias, os gentios que anteriormente eram privados de qualquer direito passaram a ser recebidos como povo de Deus. Então é uma questão de ser como povo. Eles que não buscavam o tropeço de Israel. Muito bem, o tropeço de Israel é que ele quis buscar, ele não entendeu, que é o risco que a igreja corre. Israel não entendeu que aqueles privilégios todos que são citados lá nos primeiros 5 versículos do capítulo 9, vinha como capacitação de Deus para o serviço. Israel ficou se achando cheio de privilégios que o tornavam, no entendimento deles, superiores às outras nações, e sendo isso, inclusive, um motivo de discriminação dos outros, de orgulho, a nós foi dada a palavra, nós somos patriarcas, né? Inclusive designavam os não-judeus como porcos, imundos, né? E não prestou serviço. Porque em todo o Antigo Testamento, nos Salmos e nos Profetas, diz que eles tinham que anunciar às nações, tem que anunciar às nações, e eles se trancaram. Onde corre-se o risco da igreja não ser uma anunciadora às nações, e a igreja se tornar uma templocêntrica, que tem por finalidade reunir pessoas dentro de um prédio. Inclusive, quando estamos falando aqui de igreja, de povo, lembramos em tempo. Nós estamos falando de templo e de prédio. Igreja vive sem prédio. Igreja, inclusive agora nesses tempos de pandemia, que não podemos usar o templo, continuamos sendo igreja. Agora a igreja tem uma
função, uma tarefa, ide por todo mundo, anunciar o Evangelho. A igreja existe para anunciar o Evangelho e para cuidar da sociedade. Se ela não faz isso, ela se torna como Israel do Antigo Testamento. Só que Deus não tem outro povo, simplesmente a gente encontra no Apocalipse igrejas que são mortas. Inclusive a última das igrejas, Laodiceia, né? Jesus diz, eis que estou, Jesus está de fora, dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Nessa igreja que deixou de ser um projeto de Deus, se tornou uma religião humana. Laodiceia quer dizer governo do povo, para tratar de assuntos meramente religiosos, filantrópicos, políticos, humanos, e não sendo mais o braço de Deus buscando na sociedade. Não é mais o braço de Deus, não, é o braço de uma organização. Inclusive, nós vamos terminar que o nosso tempo está indo embora. Muito bem, os judeus que buscavam a justiça nunca alcançaram. Os gentios que não a buscavam se apossaram. É assim, pois, que Paulo descreve a situação religiosa de seus dias, né? Todos nós devemos decidir como devemos relacionar com essa rocha que foi estabelecida. Só existem duas possibilidades, como diz João Stott. Uma é colocar a nossa confiança nele, fazer dele o alicerce da nossa vida e construir sobre esse fundamento. A outra é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Muito bem. A nossa próxima lição, lição de número 12. Vocês lembram que eu atropelei a lição 10, na lição 9 eu cobri toda a lição 12, né? Agora a lição 12, deixa eu ver aqui, que é o capítulo 10, diz assim: essa nossa lição falou do passado de Israel. A próxima é essa aqui, ó. O presente e o futuro, né? Então, na lição passada, nós vimos sobre o passado. Esse foi o passado de Israel. Agora, qual é o presente? E a outra lição, que é a 13, que vai continuar, a 13 já sai daqui desse ponto. Então, a próxima lição vai abordar capítulos 10 e 11. A gente deve demorar bastante nessa aqui, né? Que é o presente e o futuro de Israel. Porque quando se pergunta, mas as promessas de Deus para Abraão e para Davi, de Abraão de ser um povo de Deus, e de Davi de ser o governo de Deus sobre a terra, fracassaram? Não, a igreja é um parêntese que abriu aqui e vai fechar bem ali. Daqui a pouco, no arrebatamento da igreja, o parêntese chamado igreja termina e Deus continua tratando, porque os propósitos... Veja esse versículo aqui, ó, Romanos 10. Romanos 10. Olha esse versículo aqui, que lindo. É 11, meu Deus. Onde diz que os propósitos e a vocação de Deus são... Eu te mostro depois. Os propósitos e as vocações de Deus são... não passa de jeito nenhum, né? Muito bem, mas não está aqui, mas eu te mostro depois, né? Onde diz que o propósito e a vocação de Deus são... não passam. Mas esse é um outro assunto, o nosso tempo terminou. Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas a Ti. Venha, Senhor, ó Deus, usar essa palavra na edificação. Qualquer coisa, ó Deus, que o Teu Espírito Santo conserta e dá ao Teu povo sabedoria, discernimento para cuidar, Senhor, aleluia, de si mesmo, servindo o propósito na igreja e o propósito da igreja, e cuidando de si mesmo
e de sua própria salvação, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.